Olá, esse é o Conexão. A vida conectada ao mundo digital trouxe muitas vantagens para a gente, mas também alguns problemas, especialmente na esfera do comportamento. A necessidade de estar sempre ligado, a dificuldade de ficar longe do celular, o hábito de se comparar mais do que nunca com o outro, já configuram quadros psicológicos cada vez mais estudados pelos cientistas. Nessa edição vamos conversar um pouco sobre essa característica cada vez mais comum entre nós. Quem me ajuda nessa reflexão é o psicanalista Alexandre Elias Pedro e a psicóloga Sirlene Ferreira de Souza. Muito obrigado pela participação aqui no Conexão. E começo perguntando aqui para a Sirlene, a vida do outro realmente é mais interessante? Pois é, né? Parece que é isso que a gente vê nas redes sociais, né? É o que a gente estava agora há pouco conversando. A gente não sabe, de fato, a vericidade disso, né? O quanto isso é verdadeiro. Mas é o que se vende, é o que se compra, né? E é isso que gera frustração. É interessante a gente pensar que, assim, né? Em psicanálise, né? O olhar do outro nos constitui, né? A maneira que o outro nos trata, se refere a nós, colabora e corrobora para que a gente forme a nossa psique. Né? É assim que a gente vai criar a nossa personalidade e tudo mais. Agora, o olhar do outro, ultimamente, está muito grandioso, né? O outro tem esse olho muitas... não fecha nunca, né? Parece que o outro está sempre olhando a gente, né? Porque essa questão de você olhar para o comportamento de uma outra pessoa e construir o seu próprio comportamento, isso sempre existiu na humanidade, né? Isso é um mecanismo da vida humana, né? Eu acho que isso sempre existiu. Aliás, eu não acho, eu tenho certeza. Porém, se a gente analisar de uns anos para cá, esse padrão ele está ficando cada vez mais evidente. E a competitividade ela vem sendo fomentada desde os pais, quando ela fala assim, mas o seu primo é muito melhor do que você. E a criança cresce com essa percepção de que eu tenho sempre que olhar se o outro é melhor que eu ou se o outro é pior que eu. Vai se consolidando cada vez mais e esse comportamento vai ficando cada vez mais doentio, né? E aí se torna algo realmente doentio. Esse juízo de valor ele é coletivamente construído, né? Mas existe uma percepção de vocês de que ele tem se tornado mais cruel, digamos assim, nesse momento que a gente está vivendo? Mais nocivo, né? E até hoje em dia a gente tem uma palavra chamada bullying. Que não existia até alguns anos, né? E eu acho que o bullying, de alguma forma, rotulou a crueldade, que antes a gente vivia. Hoje em dia a gente vive e isso é muito mais intenso, principalmente para as crianças e adolescentes. Porque a gente tinha a gente era mais forte, né? Psiquicamente éramos mais preparados para algumas brincadeiras que hoje a gente não vê isso nas crianças, né? Não que o bullying não existe, que não existe crueldade nem maldade, isso existe. Eu sempre falo, se a brincadeira machuca, não é brincadeira. Se a brincadeira ofende, não é brincadeira. Mas eu acho que o limite desse bom humor, o limite... minha mãe dizia isso quando a gente era criança, levar na esportiva, não se tem, né? Porque é tanta bolha, é tanta proteção. E é tão doído, né, em alguns momentos, até pela forma como os outros te trazem essa dor. Às vezes para a criança passou batido, mas a família, o contexto familiar, até os próprios professores, eles trazem isso de uma forma muito mais dolorosa. E aí, se a gente juntar isso com a questão do comportamento, da comparação que as professoras, os pais, né, ensinam, o seu coleguinha tirou uma nota melhor do que a sua. Isso tudo vira uma grande dor. Né? E assim, a grande novidade nos últimos anos, o que tem de diferente, digamos assim, são as redes sociais, né? Sim. A gente passou a ter uma vida, não só a nossa vida vivida ali diariamente, mas uma vida contada, né? Sim. Na rede social. Isso na avaliação de vocês, tem sido a fonte de muitos dos problemas que a gente tem observado hoje em dia? As pessoas se organizam bem nas redes sociais, né? Existe um lado, óbvio que existe um lado positivo nessa história toda, né? Mas elas se organizam bem para tudo, né? Então, assim, se é para causar um dano, se é para fazer um elogio, né? Acho que precisa um pouco mais de filtro por parte dos adultos que usam essas redes sociais, né? Tudo pode, tudo vale ali. Outro dia eu recebi um vídeo e as pessoas riam muito, mas era um adulto deficiente mental fazendo uma coisa que não era engraçada.
E as pessoas postaram como algo muito engraçado. E eu disse, olha, não dá para achar engraçado, essa pessoa tem um problema. Então, assim, falta o filtro, falta o limite, né? E isso chega na mão do adulto, chega na mão da criança, chega na mão do adolescente. Então... E ainda nesse contexto, você falou da questão da comparação, né? Uma criança que de repente cresceu sendo inferiorizada pelos pais, né? E ela se fechou do mundo. Em algum momento ela se vê numa rede social onde todo mundo é feliz e ela não. Então isso gera... Mas bom, o problema sou eu, né? No mínimo. Exatamente, porque ela sempre foi rotulada e inferiorizada pelos pais e pelos professores e pela família e pelos amigos, e ela cresce com esse comportamento inferior. E de alguma forma ela vai olhar todo mundo feliz no Facebook, ela vai se inferiorizar. Você tocou num assunto importante e eu queria pegar um gancho nele. A gente vai ouvir agora uma reflexão que foi feita pelo filósofo Leandro Carnal sobre as aparências, a partir do personagem Hamlet, que foi criado pelo escritor inglês William Shakespeare no fim do século XVI. E olha, é bem divertido e extremamente atual. Vamos ouvir. Não sorri o tempo todo, não publica o tempo todo, não bate foto de tudo e não compartilha cada micromovimento da sua vida medíocre para que o mundo faça curtir e os outros respondam kkkk. Porque essa fascinação contemporânea pelo potássio, o K, ela é obsessiva e estranhíssima. Hamlet não faz questão de esconder que é melancólico. Hamlet não pertence à geração que acha que ser feliz é uma obrigação. Além de ser uma personagem que não tem a necessidade de demonstrar felicidade, ele é uma personagem que trabalha um tema muito clássico, que é a vanitas, ou seja, a vaidade. Diz na... A gente viu ali uma reflexão em cima do comportamento do Hamlet. Você vê que essa questão das aparências, né, e da falsidade que pode haver por trás daquela aparência não é de agora, né? A humanidade já reflete sobre isso. E aí eu volto a repetir a pergunta. Essa questão das redes sociais, ela entra um pouco nisso que o Leandro Carnal estava falando, dessa necessidade de você criar um conto de fadas, de vender uma imagem que nem sempre condiz? Claro que não condiz, mesmo porque somos únicos, né? Então, a gente pode ver garotas desesperadas porque precisam emagrecer de um dia para o outro, não sei quantos quilos, porque precisa ir à praia e não tá... Que corpo eu preciso ter para ir à praia? Um corpo. Não tem padrão. Exatamente. E sem dúvida que isso potencializou o problema, né? Porque antes essa comparação ela se dava em pequenos núcleos, na escola, na família, nos vizinhos. Hoje isso é full time. É universal. Eu tenho amigos no mundo inteiro. E essa comparação, ela, como sempre aconteceu na história da humanidade, era a partir dela que se constituía a persona social do indivíduo? Eu não sei se constituía a persona social do indivíduo, mas de alguma forma ela acionava os gatilhos emocionais naquele indivíduo para que ele se tornasse alguém forte ou um fracassado, que é o que a gente vê hoje em dia. Né? Só que a gente tem outros gatilhos, né? Só que ele não pode ser fracassado. Não pode fracassar. Ele assume muitas vezes a postura de fracassado com base no sucesso dos outros, que isso é muito pior. Quer dizer, repetir alguns códigos, alguns maneirismos que caracterizam uma pessoa bem-sucedida é alguma coisa que a gente já faz há muito tempo. Sim. Isso é. E que agora, com as redes sociais, parece que você tem a obrigação de fazer 24 horas por dia. Sim. Senão você está fora de moda. Está fora de moda, né? Olha só, quero chamar agora a jornalista Gisele Aleixo. Ela gravou um vídeo para a gente e tem uma opinião sobre essa cultura de comparação, especialmente nas redes sociais. Vamos ver. Por mais que não seja a intenção, a comparação ela é inevitável, né? A gente acaba se comparando. Antigamente a gente se espelhava no outro, né? Se espelhava na dinâmica do outro, na família, na maneira de conduzir a vida, na maneira de conduzir emprego, filhos, casa. Hoje em dia a gente se compara. Por que eu não consigo fazer as mesmas coisas que o outro faz, né? Por que eu não consigo viajar tanto? Por que eu não consigo almoçar fora ou jantar fora todos os finais de semana? E é algo que a gente sempre vê nas redes sociais. A gente tem a sensação
que a nossa vida está estagnada, que a nossa vida está parada e que todo mundo está vivendo, todo mundo está fluindo, todo mundo está andando, a vida de todo mundo está indo e a nossa não, a nossa está ali paradinha. Mas isso não é verdade, né? Às vezes a pessoa vai ali, passa uma maquiagem, se arruma toda, faz uma foto, tira e está dentro de casa. Não está fazendo nada demais, mas aquilo mexe com a gente. Mexe com o ego, mexe com a autoestima, você acha que a sua vida está parada, você acha que a sua vida não tem movimento. E a comparação é inevitável, a gente se compara mesmo. Ela falou ali de alguns aspectos da vida em que a gente fica preocupado em fazer essa comparação, que são trabalho, por exemplo. Não sei se na experiência profissional de vocês chega muita gente em dúvida por conta dessa dificuldade de definir por si o que quer fazer e chega lá com essa dúvida de que, mas eu vejo muita gente naquela profissão que é assim, tem uma vida assim, assado. Essa dúvida profissional, por exemplo, ela surge muito por conta desse tipo de comparação? Sim. Outro dia eu recebi uma pessoa que disse assim, eu queria muito fazer uma faculdade, mas eu já pesquisei e sei que essa profissão está fadada e não haverá mais no futuro, ela vai morrer, essa profissão. Então, assim, já tem até isso, o ranking de quais profissões é que estarão acontecendo futuramente. Olha, aquela noção de vocação já... Olha, né, que angustiante isso. Eu quero estudar tal coisa, mas entrei num site, esse site me diz que isso não existirá daqui 10 ou daqui 15 anos. Agora, uma postura como essa, ela é uma porta aberta para quadros depressivos também. Poxa, olha, eu gosto bem daquilo que não vai mais existir. E aí, até puxando esse gancho, com base no que a gente ouviu, o porquê eu preciso me comparar? Acho que essa é a pergunta inicial, né? Sabemos que culturalmente nós sempre nos comparamos, mas acho que a reflexão que a gente tem que fazer é por que eu preciso me comparar? Em que momento eu adquiri esse padrão e eu aprendi que eu preciso me comparar para ter um crivo de ser bem-sucedido ou mal-sucedido, de ter uma profissão ou não ter uma profissão, de ter um carro mais novo ou um carro mais velho. Então, para que a necessidade dessa comparação? E aí tem que ser feito todo um trabalho de desconstrução para que se entenda a causa desse problema, porque tudo isso tem uma causa. E aí eu acho que é legal a gente lembrar Hamlet, né? Que as pessoas estão atuando. Parece que o tempo inteiro algumas, né? Impressionante. Você usou um termo atuando, eu queria aproveitar para chamar um outro vídeo, que é realmente de parar para pensar. Você já teve a sensação, por exemplo, de que o que você está vendo nas redes sociais não tem um menor fundo de verdade? E já avaliou o tamanho da pressão que muitas mentiras acabam produzindo na nossa vida, no nosso comportamento? Esse vídeo que a gente vai ver agora é bastante ilustrativo.
dá até um certo desânimo de ver um vídeo desse, né? Mas é uma realidade que a gente está vivendo, né? Claro. Esse tipo de... É quase que... A gente fala muito em fake news, mas as pessoas no dia a dia têm produzido muita fake news. As pessoas né? estão fakes, né? Se você analisar, a construção de um personagem na rede social, a sua popularidade, ela está muito mais relacionada à quantidade de seguidores, à quantidade de likes, à quantidade de interações que você tem, de engajamento nas suas redes sociais, do que muitas vezes com o conteúdo que você está querendo transmitir. E não se trata mais de construir uma função social, né? Assim, você não está ali falando, não está construindo uma carreira ali, você está simplesmente criando coisas que não tem... Atuação mesmo, né? Que não que é do mundo das vezes real. não tem conteúdo nenhum, né? Você falava, enquanto a gente assistiu o vídeo, que tem até hoje em dia tem tutoriais para no ensinar. YouTube para ensinar como a pessoa fazer uma foto para parecer que ela está em um lugar que ela não está, né? Qual a melhor postura, qual a melhor iluminação para que ela tenha mais likes e mais interações. Então hoje em dia isso virou um comércio, né? O comércio da sua popularidade, o comércio da sua popularização. Então isso é extremamente tóxico com base em tudo aquilo que a gente já conversou. Agora, em termos de consultório, esses casos têm chegado como para vocês? Como é que vocês têm abordado essas questões? É muito angustiante, né? Porque é como aquela repórter disse no vídeo, como se todo mundo tivesse acesso a tudo, todo mundo tem um final de semana maravilhoso e só eu que não, né? Só eu que não consigo fazer todas essas viagens e tudo mais. Mas é trazer o paciente para a realidade, né? Esse mundo, ele é um mundo muito... Ele é particular, ele é virtual. Inclusive, você até paga para pertencer a esse mundo, né? Então, assim, ele não é real. Ele é um mundo idealizado e que não existe de fato. É um lugar onde as pessoas precisam ter e não ser, não é? Ninguém fala de felicidade, de plenitude, sim, ai, olha que bacana, que lindo esse carro, esse cabelo ficou sensacional, esse lugar é maravilhoso. E a gente vê as pessoas o quanto elas ficam fragilizadas, frustradas e angustiadas por não estarem na mesma condição. Independentes da opinião e do outro. Né? Passei horas esperando para ver se ele curtia. Passei horas esperando para ver... Né? E às vezes o outro está tão resolvido, porque também existe essa pessoa resolvida que não curte muito ficar no WhatsApp, não curte muito ficar no Facebook, também no Instagram. Então ele é diferente, ele tem alguma coisa de errado. Ele tá, não, e aí, ele complementando tá bem. a questão que você fez sobre a depressão, esses quadros hoje de depressão, de insegurança, de baixa autoestima, isso se reflete nos relacionamentos, nos ciclos profissionais. Então são pessoas que estão cada vez mais angustiadas por se compararem aos outros e perceberem que muitas vezes elas se intitulam como sem capacidade de chegar onde o outro está. Isso gera uma doença que ela vai se tornando progressiva, né? E essa pessoa vai cada vez se deteriorando mais dentro do universo dela. Eu queria aproveitar então para chamar para a nossa conversa aqui mais uma opinião. Olha só o que a estudante de engenharia Natália Gomes já fez para se livrar dessas comparações. Muitas vezes me comparei às famosas das redes sociais pela vida perfeita e pelo corpo perfeito dentro do padrão. Como forma de tentar fugir disso, eu já tentei excluir o meu Instagram, que é a rede social que hoje em dia é a que tem mais pessoas utilizando, pelo menos na minha idade, na minha geração, como uma tentativa de tentar fugir desse padrão vicioso. No entanto, uma alternativa que eu consegui foi deixar de seguir as famosas que só mostram essa vida perfeita e conseguir seguir pessoas que mostravam uma vida real, um corpo que tivesse mais o meu padrão, para conseguir me enxergar nelas. E foi uma experiência incrível. Tchau! Tá aí, ela resolveu, ela foi radical no primeiro momento, né? Tipo, o problema são as redes sociais, então sai das redes sociais. Isso é uma opção ou não, com o tempo ela não se sustenta? Então é uma opção, mas é difícil quem consiga, né? É o que a gente está falando agora há pouco da abstinência, né? Isso uma se torna uma abstinência. abstinência. Mas, por exemplo, numa situação como essa, em que a pessoa se vê verdadeiramente fragilizada, dependente, deprimida, a orientação é que ela realmente se afaste das redes sociais ou é feito um trabalho e a sugestão é que ela aprenda a conviver nesse ambiente? Então, eu penso, né, que no primeiro momento é entender por que é tão importante esse mundo que
não te pertence e que já lhe foi dito que não é real. E por que é tão importante você fazer parte dele? Por que você sente tanto essa necessidade? E a partir daí, entender, elaborar essa questão, porque normalmente é comum você ouvir a pessoa dizer, não tem outra coisa para fazer. Então a gente está falando também de uma pessoa que está... Mas no caso de um adolescente, por exemplo, que não é Sim. um adulto, não é maior, não tem mais de 18 anos. Sim, ele está entediado, porque como a gente disse, ele não joga bola mais, ele não tem lugar para brincar, porque a sociedade é violenta, ele precisa tomar alguns cuidados. E de verdade, é comum você ir para um restaurante e ver os pais levar um tablet para o bebê não chorar, porque choro de criança hoje apavora todo mundo, ninguém mais pode ouvir choro de criança. Deixa ele assistir lá os bichinhos cantando, porque daí todo mundo pode comer à vontade e essa criança não se socializa, não aprende a comer direito, né? Então assim, você vê que é anterior. Mas eu digo para os pais, em relação aos pais, estão lá com um adolescente que está visivelmente fragilizado com essa experiência de rede social. O que vocês sugerem para pais que estejam vivendo uma situação como essa? É cortar realmente esse acesso? Eu acho que radicalizar talvez não seja o caso. É que eu tenho uma abordagem terapêutica um pouco diferente. Então, com esse jovem, eu procuraria entender de onde ele herdou essa necessidade de se comparar, né? Então, desconstruir esse tipo de comportamento que está lá na infância dele, para que, de alguma forma, naturalmente, ele se descondicionasse. Ele mesmo, com a vivência dele e construindo novos hábitos, ele mesmo se desconstruísse com relação a essa necessidade da rede social, da virtualização e por aí vai. Isso seria algo natural. Seria fazer uma reflexão sobre o papel dessas redes na vida dele. Isso, até uma ressignificação mesmo, né? Utilizando técnicas de PNL e por aí vai, desconstruindo o comportamento, né, na sua causa. Você falou em PNL, é programação neurolinguística, né? Você pode, de maneira bem resumida, explicar como é que seria uma abordagem assim? Então, a PNL, nessa forma, ela entenderia o comportamento, né? Entenderia onde estão as causas desse comportamento e de uma maneira muito até criativa, ressignificaria toda essa história, recriando um novo comportamento de pai e mãe para que esses hábitos e esses comportamentos herdados pelo filho, ele se desconstrua. Então, é um processo até, parece, da maneira como eu estou falando, parece bem simples, e é bem simples, né? Então, isso tem tido muito êxito comigo, pelo menos nos atendimentos que eu já tive com casos parecidos como esse. Tá certo. Olha, infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a participação de vocês aqui no Conexão, mas acho que foi uma conversa bastante esclarecedora. É um problema que está aí, né? Todos nós estamos vivendo diariamente essas questões. É um cuidado, né? Pois é, quem nunca em algum momento não se pegou comparando, né? Fazendo esse tipo de comparação. Mas muito obrigado, viu, pela participação de vocês aqui no Conexão. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.